Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Grão de Mensagens. E o tema desse domingo é O Senhor Proverá. Que Deus possa falar ao seu coração. Vamos à mensagem de hoje. Deus proverá. Gênesis 22, versículo 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai. Meu pai, ao que respondeu prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar, ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. A maior provisão de Deus para nossas vidas foi Jesus Cristo, seu Filho que morreu por nós para nos perdoar, salvar e conceder toda sorte de bênçãos. Sem Jesus não temos nada, e com Jesus podemos tudo, porque o Senhor nos fortalece. Se cremos que Deus é provedor, precisamos entender o que devemos fazer para viver sob esta provisão do Senhor. Porque de acordo com nossas decisões e atitudes, demonstraremos o nível de fé que teremos. E como receber a provisão de Deus? Vamos refletir com o exemplo de Abraão sobre buscar e experimentar a provisão do Senhor. E a primeira coisa que precisa acontecer para que Deus chegue com a provisão dele em nossas vidas é disposição, disponibilidade. Deus provê quando há disposição do coração. No versículo 1 e 2 diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas muito, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então a primeira atitude de Abraão foi se mostrar disponível, foi se mostrar presente. Quando disse pela primeira vez, eis-me aqui, estava se dispondo para o agir de Deus.
estava se dispondo para obedecer ao Senhor. Então, quando o Senhor interviu com a sua provisão, Abraão disse novamente: eis-me aqui. E para estar disposto para Deus, é preciso algumas atitudes. A primeira é ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus. Às vezes estamos muito ocupados e não conseguimos ouvir ou dar atenção à voz de Deus. Mas estar disposto, estar disponível, estar à disposição para tudo, inclui também estar disponível para ouvir a voz do Senhor. A outra atitude é aceitar. Abraão aceitou a vontade de Deus e entregou seu filho Isaque, que era sua maior alegria, que era inclusive a bênção que Deus tinha dado a ele. E se você quer receber a provisão de Deus, primeiro você precisa se colocar à disposição do Senhor, ouvir a sua voz e aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Coloque-se à disposição do Deus provedor. Outra coisa, Deus provê quando há trabalho, quando há ação, quando há a realização da nossa parte. No versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Abraão não apenas se dispôs para Deus, mas também começou o processo, começou uma longa caminhada em busca do lugar que Deus havia mostrado. E ele faz tudo com muita excelência, com muito cuidado, levanta cedo. Na hora de preparar a lenha para o holocausto, é o próprio Abraão, que já tinha aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente, não quis que seus servos fizessem o serviço, fizessem isso, ele mesmo se disponibilizou para fazer. Abraão percebeu que era seu dever fazer todo o processo desse sacrifício para Deus. Para experimentar a provisão de Deus, é preciso trabalhar muito, é preciso fazer a nossa parte. Deus provê o que vem de sua parte para nós, mas a nossa parte é trabalhar com excelência, esperando em Deus, que é quem nos dá a recompensa, que é quem nos traz a provisão dele. Então, trabalhe, confie e espere no Deus provedor. Outra questão é que Deus provê quando há dependência, quando dependemos dele, quando dependemos da orientação dele, quando dependemos da sua vontade. No versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então Abraão se colocou na dependência total de Deus para receber a sua provisão. Totalmente. Estava confiante de que Deus faria o impossível por ele e pelo seu filho. Então foram 3 dias caminhando e olhando para o alto em busca, procurando visualizar o local que Deus o levaria, até o momento em que o Senhor lhe mostrou o monte que deveria subir. A caminhada de Abraão e sua visão do monte, sentindo a direção de Deus, nos ensinam sobre dependência de Deus. Precisamos aprender a depender do Senhor para tudo o que fazemos. Porque a nossa autossuficiência, a nossa soberba, o nosso orgulho, muitas vezes nos atrapalha e nos faz pensar que não precisamos de nada nem de ninguém. Mas acima de tudo, precisamos com certeza de Deus. Por isso, dependa em tudo do Deus provedor. Outra questão relacionada a receber a provisão do Senhor é que Deus provê quando há intimidade. No versículo 5 e o 6 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então Abraão veio durante todo o caminho com um sentimento de fé, crendo que Deus ia prover. Porque ele fala para os servos: esperem aqui, que nós vamos lá adorar o Senhor e nós voltaremos.
E ele estava falando isso sobre ele e o seu filho Isaque. Então ele tinha certeza que Deus ia trazer a provisão. Os servos de Abraão o ajudaram até certo ponto da viagem. Mas no momento do sacrifício, no momento da adoração, Abraão não quis que seus servos participassem. Era a hora mais importante para Abraão. Era a hora mais importante para ele com Deus. Uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina sobre o tipo de intimidade que Abraão tinha com Deus. Muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, vivem uma religiosidade pública, coreográfica, e se deixam levar pelo que os outros estão observando. Mas quando estão a sós, não se relacionam realmente com Deus. Jesus disse que Deus quer um relacionamento pessoal conosco, lá em Mateus 6, versículo 6. Existem coisas que Deus só revelará para você em secreto. Por isso busque uma intimidade com Deus provedor. Outra questão é que Deus provê quando há profecia. Versículos 7 e 8, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui uma questão muito interessante. Quando Isaque perguntou ao pai sobre como seria o sacrifício, seu pai, ao invés de o iludir ou disfarçar ou trazer argumentos ou dar maiores explicações, Abraão resolveu dar uma palavra profética a respeito do que estavam fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso disse que o Senhor proverá para si, ou seja, tudo é para Deus e vem de Deus e volta para Deus, tudo pertence a Ele. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de murmurar, precisa profetizar bênçãos. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes, como Isaque perguntou a Abraão, mas o importante é saber que Deus está no controle de tudo e fará segundo a sua vontade. Como Ele fará, não nos interessa. O que interessa é que Ele fará. Creia que Ele fará. Por isso, profetize e creia no poder do Deus provedor. Outra coisa, Deus provê quando há consagração. Versículo 9 diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. A coragem de Abraão de amarrar seu próprio filho sobre o altar e colocar a lenha por cima nos mostra sua determinação em consagrar seu filho, seu lar, sua família, sua vida ao Senhor e de obedecer. Ele sabia que Deus tinha poder para devolver o seu filho. Então, consagração é entrega, é confiança, é renúncia, é dedicação a Deus. Abraão estava pronto para abrir mão do que mais amava, seu filho. Muitas pessoas querem apenas receber e não estão dispostas a renunciar suas vontades em prol do propósito de Deus. Se você crê que Deus é o seu provedor, então se consagre ao Senhor, crendo que o melhor Ele fará por sua vida. Se consagre totalmente ao Deus provedor. Outra coisa, Deus provê quando há obediência. No versículo 10 e versículo 11 diz assim, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 10, versículo 11 diz assim, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. O momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão pegou o cutelo, ou o facão, para executar o próprio filho sob a ordem de Deus. É importante lembrar que este era um conceito da velha aliança. Até mesmo antes da lei que proibiu este tipo de ato.
No caso de Abraão, Deus não queria sacrificar Isaque, mas colocou seu pai à prova de sua fé. A obediência de Abraão determinou o milagre em sua vida. Foi fundamental para o milagre acontecer, para a provisão de Deus acontecer, porque Deus provê para quem obedece. Por isso devemos ser obedientes a Deus em tudo para receber sua provisão em nossas vidas. Às vezes, Deus precisa nos testar antes para saber se estamos prontos para receber sua provisão, confiando que sua vontade é o melhor para nossas vidas. Por isso, obedeça ao Deus provedor. Receba a provisão do Senhor. E para concluir, no versículo 12 e 14 diz assim: Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Isaque. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. A vida de Abraão foi marcada pela provisão de Deus. Por isso também marcou aquele lugar como o monte da provisão. Quando fazemos o que Abraão fez, estando disponível para Deus, trabalhando ao fazer a nossa parte, ficar na dependência de Deus, buscar intimidade com o Senhor, profetizar vitória, bênçãos, se consagrando para estar pronto e obedecendo à vontade de Deus, então poderemos ouvir a voz do Senhor, erguer os olhos como Abraão para contemplar a provisão do Senhor em nossas vidas. Então, não basta apenas falar simplesmente Deus proverá e as coisas acontecerão. Precisamos realizar algumas atitudes, assim como Abraão fez. Certamente Deus tem provido coisas maravilhosas em sua vida, mas se prepare para receber o sustento do Senhor em tudo, para receber a provisão do Senhor. É um ato de fé. Você precisa crer que Deus é o seu provedor. Que a provisão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, em nome de Jesus.